Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de hebraico. Bom, desde já peço desculpas pela ausência, por esse tempo. Algumas coisas andaram acontecendo, Bezrat Hashem, mas com a ajuda de Deus, Baruch Hashem, graças a Deus, tá tudo bem, tá tudo tranquilo agora. E retomando então nossas aulas, nós vamos estudar sobre as preposições, ok? As preposições. Então, nós já vimos aí, nós estamos na saga aí dos prefixos, sim? Nós vimos os sufixos, e você sabendo os sufixos e conhecendo os prefixos, você vai conseguir desmontar a palavra hebraica e vai restar apenas a raiz. Tendo o conhecimento aí da raiz da palavra, você vai conseguir traduzir uma palavra, uma frase, um texto, Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, ok? Bom, então a nossa aula hoje é sobre as preposições. As preposições As preposições hebraicas, elas são de dois tipos, Ou seja, existem dois tipos de preposições hebraicas, ok? Quais são elas então? Elas são as preposições inseparáveis e as preposições separáveis. Ok? Esses são os dois tipos, inseparáveis e as separáveis. Inseparáveis por quê? Porque ela vai estar prefixada à palavra, ok? Então, vai vir a preposição grudada na palavra e, dependendo aí da palavra, a gente teria o sufixo fixado aí no final da palavra, ok? Então, dentro aí das preposições, nós temos dois tipos de preposições. Quais são? Ken, e a outra é Nachon, separáveis e inseparáveis. Muito bem. Bom, nós vamos então começar vendo sobre as preposições inseparáveis, chamadas também de preposições prefixadas. Como eu falei, elas vêm prefixada à palavra, a preposição grudada em seguida a palavra, e depois, dependendo da palavra, o sufixo que vai vir fixada no final da palavra, ok? Bom, o que são então as preposições inseparáveis ou prefixadas? Quais são, São aquelas
que vêm sempre conectadas à palavra. Ok? Primeiro ponto. O que são as preposições inseparáveis? Como eu acabei de dizer, são aquelas que vêm sempre conectadas à palavra, ok? E segundo ponto, é que geralmente são três as preposições inseparáveis, ok? Então, o que são as preposições inseparáveis? São as preposições que vêm prefixada, ou seja, antes da palavra, grudada para a palavra, ela faz parte da palavra, ok? E o segundo ponto é que geralmente são três as preposições inseparáveis. Yosef, quais são elas? Bom, elas são as seguintes, você já deve conhecer. Então, estas são as preposições inseparáveis. Aqui eu coloquei cursivo, ok? Que é escrita à mão, e quadrática, ok? Se você está treinando cursivo, então vai se acostumando aí com algumas letras e algumas palavras que eu vou eventualmente usar em cursivo, ok? Bom, então as preposições são as três preposições geralmente são lamed, o kav e o bet, ok? A preposição lamed significa para ou a. Significa para ou e a, né? Para a. Por exemplo, se eu quero dizer eu vou para casa, ani oler labait, ok? Labait, para casa, ok? A segunda preposição, nós temos a preposição que significa como ou conforme, ok? Como ou conforme. A terceira preposição, nós temos a preposição be, que essa aí talvez seja a que você mais lembra agora. É a preposição be, que significa com, por, em, ok?
também no, ok? Então, por exemplo, Bereshit, né? Nós temos no princípio, no começo, ok? Então, essas são as três preposições inseparáveis, ok? E aí existem regras, né, para a gente poder utilizá-las nas palavras, que é o que a gente vai ver agora. Bom, antes eu vou dar um tempinho aqui para vocês copiarem, ok? Deem uma pausa aí no vídeo, copiem, ok? Pronto. Agora eu vou só desenhar a tabela e volto daqui a pouquinho. Prontinho. Agora nós temos aqui uma tabela com as regras gerais dessas três preposições inseparáveis, ok? Começando desse lado aqui, nós temos aqui em cima a forma quadrática e aqui embaixo a forma cursiva, ok? Mas são todas a mesma, tá? Então nós temos que, be, le, ok? Essa é a forma comum das preposições inseparáveis. E aqui a gente tem um exemplo. Nós temos aqui essa palavra. Conseguem ler? Nahon, reshit. Reshit significa princípio ou começo. Então, se eu quero usar preposição, eu vou usar ela da forma comum dela. Então, aqui eu usaria, por exemplo, se eu quisesse falar no princípio ou em princípio, eu vou utilizar, né, a comum que a gente conhece de reshit, be. Então, bereshit, ok? Ou cursivo, bereshit, tá? Mas se eu quiser falar como o princípio, como o começo, como o início, kereshit, ok? Se eu quero falar para o começo, lereshit, tá? Ok. Agora, nesse segundo quadro, nós temos as preposições ki, bi, li. Ki, bi, li, com o hirik, ok? Quando que eu vou usar, então, as preposições com o hirik? Quando eu tiver uma consoante com o shevar simples ou com o shevar audível, ok? Nós temos então um exemplo que é essa palavra aqui. Conseguem ler? Nahon, demut. Demut. Demut é uma palavra que significa imagem, ok? Imagem. Então, se no princípio aqui eu tenho uma letra com shevar audível, percebam? Demut, ok? Demut. Se eu tenho uma letra com shevar audível no início da palavra, então eu vou usar as preposições com o hirik, ok? Nesse caso, nós teremos então a palavra kidmut, ok? Ou no cursivo, kidmut, que seria como a imagem, ok? Como imagem. Ron, kidmut. E nesse outro quadro aqui nós temos as preposições ka, ba, la, ok? Quando que eu vou utilizar as preposições com o patar, né? Desculpa, com o kamatz. Quando que eu vou usar? Antes de sílabas
tônicas, ok? Então, sempre que uma palavra tiver a sílaba tônica no início e você quiser usar uma preposição, você vai usar as preposições com o kamat. Então, aqui eu tenho essa palavra, conseguem ler? Nahon, mayim, mayim, águas, ok? Então, se eu quero falar, por exemplo, para as águas, eu vou usar a preposição lá, ok? Ok? Então perceba, mayim, mayim. Então, no começo eu tenho a sílaba tônica. Nesse caso, eu vou usar a preposição com o kamat. Para as águas, ou em cursivo, Nahon. Tranquilo até aí? Sababa? Temos aqui agora este seguinte quadro. Nós temos as preposições, né? Bo, be, ba, ok? Aqui nós temos o kamat quando ele tem um som da vogal O. E aí existem algumas regras que você já viu, né? Posteriormente eu posso até fazer um vídeo, se eu não deixei em alguma aula, como identificar o kamat com o som de A e o kamat com o som de O, ok? Bom, mas quando então que eu vou utilizar as preposições dessa forma aqui, com essas vogais? Quando tiver um sheva composto no início da palavra, ok? Então, nesse caso, quando tiver um sheva composto, o que são os sheva compostos? Ou os ratafim? São os sheva que são compostos por 3 vogais, especificamente, ok? Então, o que acontece nesse caso? A preposição, ela vai roubar, ela vai pegar as vogais dos ratafim, ok? Então, nós temos o rataf kamat, o rataf segol e o rataf patar. Então, o que vai acontecer? A preposição vai roubar apenas a vogal. O kamat, o segol e o patar. Entenderam até aí? Tranquilo? Sababa? Bom, vou dar um tempinho aqui para que vocês possam escrever. Deem uma pausa, escrevam esse quadro, essa tabela e vamos então continuar. Yala! E agora, pode então, vocês poderiam então fazer o seguinte questionamento. Como seria, então, no caso de uma preposição que vai ser prefixada a um substantivo que tem o artigo? Como que ficaria nesse caso? Como que ficaria nesse caso? Deixa eu colocar aqui. Ok? Preposições prefixadas a um substantivo com o artigo. Como que ficaria? Quando uma preposição for prefixada
há um substantivo com o artigo re, né, que a gente já sabe. O re, ele vai cair fora e a preposição vai receber a vogal daquele artigo. Então, nós vimos que o artigo definido, ele tem várias formas. Ra, ré, certo? Então, dependendo do artigo daquela palavra, a preposição que for utilizada naquela palavra, naquele substantivo com o artigo definido, o artigo re vai cair fora e a preposição vai ficar com a vogal daquele artigo, ok? Deixa eu só escrever aqui para que vocês possam consultar posteriormente. Bom, e aqui então eu vou colocar um exemplo para a gente ver. Tenho, por exemplo, a palavra bite, ok? Bite. Bite, você já sabe o que significa. Bite significa casa. Se eu quero usar o artigo definido aqui, bite, uma casa, artigo indefinido. Lembrando que o artigo definido tem a presença do re, artigo indefinido não tem o artigo, ok? Então, se eu falo bite, eu estou falando uma casa qualquer. Se eu quero utilizar o artigo definido e definir de qual casa eu estou falando, a bite, a casa em especial, a casa em específico, eu vou utilizar o artigo re. Sim? Aqui, ó. Rabite, ok? Rabite. Então, o que acontece se eu quero colocar um prefixo nessa palavra? Né? Por exemplo, eu digo bite, uma casa, então eu vou definir essa casa. A casa que eu estou me referindo, eu vou dizer em hebraico ha-bait. Ha-bait. Ok. E se eu quero então colocar uma preposição aqui, eu quero dizer, por exemplo, na casa a qual estou me referindo, a preposição be, ok? Então, como que vai ficar se eu já tenho um artigo aqui? A gente viu, a regra é o seguinte, nesse caso, o re, ele vai cair fora, ok? E a preposição
vai roubar a vogal daquele artigo. Então nós temos babait, na casa, ok? Aonde você está? Eifo ata, onde você está? Ani babait, eu estou em casa, ok? Então fica dessa forma aqui. Deixa eu dar um tempinho para que vocês possam escrever. Deem uma pausa e escrevam aí. E vamos então continuar. Tá bom? Bom, vamos falar agora das preposições separáveis, ok? Vamos falar das preposições separáveis. Quais são então as preposições separáveis? E o que são, né? São aquelas preposições que vêm no meio da frase sem estarem prefixadas à palavra, ou seja, ela vai estar entre uma palavra e outra. Isso é muito recorrente em todo o Tanar. Você vai ver sempre. Quando eu colocar aqui as preposições, vocês já vão reconhecê-las de cara. Se vocês leem o Tanar, você está acostumado a fazer as tefilot, você vai ver também em todas as rezas, você vai ter aí as preposições e no próprio Tanar, na própria Torá, ok? Quais são então essas preposições? Deixa eu só colocar a observação aqui. E quais são então estas preposições? Elas são as seguintes. Elas são as seguintes. São as preposições min, lifnei, min,
Lifne. Al Ahar Bein ou Ben Ad El I Im Et ou In. Ok? Estas são as preposições separáveis. Nós temos, começando aqui, min, que significa de. Ok? Eu acho que eu até comentei uma vez na aula que tem diferença desse de para o outro de. Lembra de min e o outro é shall. Lembra? Falei shall é a preposição de posse, que traz a ideia de posse. Por exemplo, a casa de Yosef, Abait shall Yosef, e não Abait min Yosef. Ok? Então nós temos min, que significa de. Por exemplo, se eu vou falar de 1 a 10, min had de 1 ad 10, até. Então nós temos o ad aqui, ok? Então, min de. Lifne, nós temos diante de. Lifne Meler, diante do rei, ok? Lifne, diante. Al, sobre, ok? Al, sobre. Ahar, nós temos atrás, ok? Atrás. Bein ha-hosher, lembra de Bereshit? Esse bein aqui, nós temos o significado de entre.
Entre, não de entrar, mas entre é de meio, sabe? Entre isso e aquilo, nós temos o bein. Ad, que nós já vimos,